A paz do Senhor, meus amados irmãos, saudações de paz. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Satisfação, saudade dos irmãos aí de Cocos, deste campo abençoado. Quero aqui agradecer em primeiro lugar a Deus e também ao meu amigo, pastor Márcio Brito, meu amigo, meu pastor, Pastor Márcio Brito, toda a sua família, Alessandra, Vitinho, Maria, Vitória, toda essa família abençoada que conhecemos já há algum tempo e aprendemos a amar e somos uma família e servimos ao Senhor junto. Motivo de muita alegria poder dividir uma palavra com os irmãos. Deus colocou uma palavra para dividir com os irmãos. Espero em breve poder estar aí novamente para adorar a Deus com os irmãos, para participar daquelas vigílias abençoadas, aquela ceia regional ou glória, que tanto nos traz boas recordações. Eu queria dividir um pouquinho da palavra, um ensinamento com os irmãos, de algo que Deus colocou no meu coração, e se encontra lá no livro de Neemias, um texto muito conhecido, mas tem alguns aprendizados aqui muito ricos para mim e para a tua vida, que nós ouvimos por diversas vezes esse versículo, mas Deus tem algo a tratar conosco através dele no dia de hoje. Neemias 6, no versículo de número 3, vamos ler apenas o versículo de número 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Meus irmãos, quando nós lemos essa passagem, a maioria de nós com certeza já ouvimos falar sobre essa passagem de Neemias, desse jovem que era copeiro do rei, que servia ao rei e que quando recebe a visita do seu irmão e ele pergunta sobre a sua cidade, sobre os seus pais, sobre Jerusalém, como estava tudo naquele lugar, e ele recebe a triste notícia que as portas estavam queimadas a fogo, que estava tudo destruído. A Bíblia nos relata que ele se entristece, que ele fica muito chateado, e ele chora, ele jejua, ele busca Deus, ele se incomoda com a situação de Jerusalém, da sua terra natal, com a situação dos seus amigos, dos seus familiares. Um sentimento de compaixão toma conta de Neemias, até porque eu entendo que Neemias ele tinha uma posição privilegiada, ele estava numa posição muito privilegiada, ele estava numa posição muito tranquila, e aprove Deus, de mesmo ele estando bem, ele se preocupar com os necessitados, se preocupar com aqueles que eram da sua cidade, com os seus familiares. Hoje a gente vê, quando a situação aperta aqui no país, tem gente que vai embora do país e não está nem aí, e fala, o importante é que eu estou bem, que eu fui embora daquele lugar. E vemos em Neemias um aprendizado, de se preocupar, de se compadecer com a necessidade do próximo, com a necessidade dos nossos familiares, com a nossa terra, com a nossa pátria, amor pela nossa pátria, Aprendemos muito com Neemias. Agora, o que me chama a atenção é que, o tema que eu quero dar a esse estudo é que Deus está à procura de voluntários para fazer a sua obra. Eu queria que você gravasse isso. Deus, o Senhor nosso Deus, está à procura de voluntários para fazer a sua obra. Eu fiz algumas anotações, olha que coisa interessante.
O livro de Neemias nos revela a importância daqueles que se dispõem voluntariamente a fazer a obra do Senhor. Na Bíblia está registrada a chamada extraordinária de homens como Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Isaías, Paulo e tantos outros grandes personagens bíblicos. Abraão precisou ouvir a voz audível de Deus para obedecer à chamada. Moisés precisou da visão da sarça ardente. Samuel precisou da insistência de Deus em chamá-lo por diversas vezes. Davi, olha que coisa interessante, precisou da unção especial com óleo. Isaías precisou ter os seus lábios tocados pela brasa viva tirada do altar divino para ser purificado. E Paulo precisou cair por terra diante do brilho pessoal da presença do Cristo ressurreto para obedecer a sua irresistível chamada. Neemias, porém, olha o diferencial na vida desse homem. Neemias, porém, não precisou de nenhuma visão ou revelação especial de Deus para fazer a sua obra. A visão de Neemias foi dada a real situação de miséria de seu povo e da cidade dos seus antepassados em ruínas. Então, olha que coisa interessante, nós vimos aqui um monte de exemplos bíblicos de homens e mulheres que precisaram de algum acontecimento para que eles atendessem uma chamada do Senhor. E Neemias, um homem movido por compaixão, só o fato dele saber da necessidade do seu povo, do povo que ele fazia parte, lá de Jerusalém, do povo, dos seus familiares, ele teve compaixão e se predispôs a fazer a obra do Senhor. Foi voluntário a fazer a obra do Senhor. Irmãos, coisa boa é quando alguém é voluntário em fazer alguma coisa. Quando alguém ele se doa em fazer as coisas para o Senhor, sem precisar de posição, sem precisar de cargo ministerial, sem precisar, simplesmente o eis-me aqui, alguém que se coloca à disposição do Senhor por intermédio do seu pastor, que simplesmente chega na igreja e resolve servir ao Senhor e não coloca simplesmente aquilo que ele deseja fazer, mas ele se coloca à disposição, ele simplesmente fala, eis-me aqui, em que posso ser útil? Coisa boa. Deus está à procura de homens e mulheres que verdadeiramente não estejam atrás de status, que não estejam atrás de glória para si mesmos, mas que estejam predispostos a se colocar na brecha. Para quê? Para servir ao Senhor. Para, assim como o nosso Senhor Jesus, que é o maior exemplo de todos, que veio e fez o papel de servo, mesmo sendo o Senhor, ele se portou como servo para que nos ensinasse, nós também venhamos ter esse desejo de ser servos do Senhor, de servir a Deus. E nós vemos aqui no livro de Neemias um grande exemplo de um homem que se voluntariou para a obra e foi tremendamente usado por Deus na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros, para que as brechas fossem tampadas e o nome do Senhor voltasse a ser glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos aqui para a história de Neemias, quando ele sabe de tudo isso, ele chama a atenção do rei, mas como? Não dando a entender a sua necessidade ou fazendo qualquer tipo de chantagem com o rei, mas a Bíblia nos diz que Neemias ele tem uma tristeza profunda
E essa tristeza, a Bíblia relata que era uma tristeza de coração. Neemias era um homem que servia vinho ao rei, era alguém que estava sempre diante da presença do rei. E todas as vezes que ele ia diante da presença do rei para servir, uma certa feita, quando ele chega diante da presença do rei, ele está triste. Ele está com uma tristeza profunda de coração, tanto que o rei observa a sua tristeza. E Neemias não tinha nem esse direito, porque ele precisava se apresentar diante do rei de uma forma alegre. Só que é interessante que o relato bíblico é que o rei ele não julga a Neemias, ele não maltrata Neemias, mas ele se compadece de Neemias e vê o que Neemias estava precisando. Aqui eu já aprendo que quando nós nos predispomos para fazer a obra de Deus, quando nós nos lançamos, quando nós nos entregamos, o que acontece, meus queridos? O Senhor nosso Deus, ele toca no coração do homem e aquele que talvez poderia nos punir, acaba nos abençoando, porque Deus tem poder para tocar no coração do homem. Eu ensino a igreja que eu pastorei e procuro ensinar por onde eu passo, que se você quer conquistar alguma coisa, irmão, você precisa tocar o coração de Deus. O coração do homem é duro, o coração do homem é enganoso, mas se você tão somente tocar o coração de Deus, se você alegrar o coração de Deus com as suas atitudes, e Neemias aqui alegrou o coração de Deus, porque ele se compadeceu pelo povo que era de Deus. Se você tocar o coração de Deus, Deus, ele se encarrega de tocar no coração do homem. E a Bíblia nos fala que o rei percebe a tristeza de Neemias e a história diz que dá cartas a Neemias para que ele volte para Jerusalém, para que ele ali faça a obra, para que ele leve madeira, para que ele... Então ali a obra começa já simplesmente no desejo de se voluntariar de Neemias. O Senhor viu em Neemias alguém que pudesse ser usado para fazer a sua obra. Antes de terminar esse estudo, eu libero uma palavra sobre a sua vida. Que o Senhor veja em nós alguém que possa ser usado para fazer a sua obra. Que o Senhor possa encontrar em nós esse voluntariado, que não seja apenas mais um estudo, mas que seja um estudo que venha de encontro à sua vida e você venha se voluntariar a fazer a obra de Deus. A resposta que Neemias deu aos inimigos, lá no capítulo 6, depois que essa obra começou, depois que Neemias já estava trabalhando, a gente precisa entender que o voluntariado agrada ao coração de Deus, mas às vezes pode levantar também alguns inimigos. Infelizmente, é uma realidade bíblica e não tem como fugir. A Bíblia diz que enquanto Neemias estava lá fazendo a obra de Deus, os inimigos queriam de qualquer maneira fazer com que Neemias parasse aquela obra. A Bíblia relata que ele foi chamado por diversas vezes para que aquela obra fosse, para que ele descesse daquele lugar, para que aquela obra fosse parada. Então assim, olha que coisa tremenda, enquanto você tá fazendo a vontade de Deus, você está buscando servir a Deus em verdade, você está se dedicando ao Senhor, às vezes se levantam inimigos para querer parar essa obra na sua vida. É interessante que, enquanto Neemias estava lá trabalhando, se levantaram inimigos com toda a força, querendo de toda maneira fazer com que ele descesse. Até mentiras enviaram, coisas terríveis para fazer com que Neemias parasse. Mas a resposta de Neemias no capítulo 6, no versículo 3, é uma só. E enviou-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Quando querem parar Neemias, ele não para, ele apenas manda mensageiros e ele não para, porque a obra de Deus não pode parar. Está aí uma verdade, essa obra não para. Se eu não fizer, se você não fizer, eu
te garanto que Deus vai levantar alguém, mas esta obra não para. Porque o Deus da obra, ele manda ceifeiros para realizar essa obra. Evangelho segundo escreveu Mateus fala que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, mas rogai ao Deus da seara para que envie os ceifeiros. E Neemias foi um dos homens usados tremendamente por Deus. Eu fiz algumas anotações, irmão. Obra pode ser definida como resultado de uma ação ou trabalho realizado por alguém. E no caso da obra de Deus, refere-se tudo aquilo que realizamos para o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, quando nós falamos de obra, nós precisamos deixar muito claro que tudo que nós fazemos na obra do Senhor é para o Senhor. Nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Nós somos um canal de Deus para abençoar aos homens. Quando nós fazemos a obra, nós não estamos fazendo diretamente para o homem, mas nós estamos fazendo para Deus. Mas é através de nós que Deus abençoa os homens. Então nós somos servos. E essa obra que nós fazemos para Deus, nós precisamos ter a plena convicção que ela tem recompensa. Há um pastor amigo meu que fala compensa porque tem recompensa para a tua vida. Tem galardão vindo de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Êxodo 33, no verso 36, o Senhor, ele abençoa Bezalel e a Oholiabe. Êxodo 33, 36 diz assim, olha que coisa tremenda. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz aqui que o Senhor nosso Deus, chamou esses homens e os capacitou para esta obra. Que maravilha! O Senhor capacitou para que eles trabalhassem com todo esse material, para que eles pudessem fazer esta obra. A capacitação, ela veio de Deus. E nós não podemos esquecer jamais que a nossa capacitação, ela vem do Senhor. Nós devemos estudar, sim, nós devemos procurar conhecer, sim, nós devemos buscar aprender cada dia mais, ser aperfeiçoados, sim, mas quem nos capacita é o Senhor. Se nós estudamos, se nós aprendemos, é porque o Senhor nos dá condições de assim fazer. E o que me chama a atenção é que Deus dá a cada um habilidade diferente para fazer a sua obra. É outra coisa que a gente precisa ter de uma forma muito clara. O Senhor, ele dá capacitação para cada pessoa, habilidade para cada pessoa para fazer essa obra. E cada um, ele dá um tipo de habilidade. Uns salmos, uns cânticos, outros hinos, né? Outros o trabalho. Todo trabalho que é feito na casa do Senhor não é vão, e foi o Senhor que te deu habilidade para fazer assim com maestria. Tem gente que atende na porta com maestria, que limpa a igreja com maestria, sabe? Que faz tudo com alegria no coração, que faz tudo de uma forma tão linda, que é o Senhor que o capacitou. E eu já quero liberar outra palavra sobre a tua vida. É um estudo, irmão, mas eu não vou deixar de pedir a Deus que se torne uma verdade na sua vida, que eu seja a boca de Deus para te abençoar. O Senhor há de capacitar, há de dar habilidades para cada um de nós para fazer essa obra
tão linda e tão maravilhosa, que é para Ele e para Ele que nós fazemos essa obra. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia também, Êxodo, capítulo 39, no verso 43, que diz assim, ó: Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Olha que versículo maravilhoso, do Êxodo 39, 43, eu vou ter que ler de novo. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Olha lá, fez da forma que o Senhor ordenou. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Melhor ainda do que fazer a obra do Senhor é fazer da forma que Ele nos ordena que seja feito. Como, meus irmãos? Com zelo, com alegria. Oh, Espírito Santo, fazer a obra do Senhor com alegria, com zelo, com amor, porque o Senhor da obra merece. Aleluia! Esse Senhor, Ele merece. Então, olha, depois que nós fazemos, depois que essa obra é feita, a Bíblia diz aqui, ó, que Moisés os abençoou. Quando fazemos a obra do Senhor da forma que o Senhor deseja, não tem para onde correr, nós somos abençoados. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Coisa boa, Jesus, é falar da tua palavra. Maravilhoso Deus. Deuteronômio 15:10, lemos assim, ó: Por esta causa te abençoará o Senhor seu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres a tua mão. Meu Deus, eu quero falar de tudo que se refere à obra e daquilo que Deus vai fazer em ti quando você se dedicar à obra do Senhor. Aleluia. Deuteronômio 32:4, Moisés escreveu sobre a perfeição da obra de Deus, dizendo, olha o que diz o versículo, Deuteronômio 32, versículo 4, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. A obra que Deus faz é perfeita. 1 Crônicas 22:16, Davi animou Salomão dizendo, levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Já antes de terminar o versículo, eu te chamo, levanta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês que estão me ouvindo, sejam voluntários, levanta e faze a obra, porque o Senhor é contigo, meus irmãos. O Senhor seja contigo. Enquanto existem pessoas que tentam desanimar-nos quanto fazer a obra de Deus, existem outras pessoas que, como Davi, encorajam-nos a fazer a obra de Deus. Davi diz aqui, 1 Crônicas 22:16, que Davi animou Salomão dizendo, levanta, eita glória, eu quero em nome de Jesus Cristo te animar através deste ensinamento. Levanta-te e faz a obra do Senhor e Ele seja contigo. Eu não quero te desanimar. Deus não me chamou para te desanimar. Deus me chamou para te animar. Assim como Davi animou Salomão, eu quero ser boca de Deus, eu quero ser instrumento de Deus para te animar a fazer esta obra maravilhosa, porque o Deus dono dessa obra merece que esta obra seja feita com zelo e com amor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 8, verso 16, diz assim, ó:
Assim preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor, até se acabar. E assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Deus foi mesmo com Salomão em toda a obra que ele fez. Olha que coisa tremenda. Davi animou, falou para ele: levanta, faz a obra. E a resposta já veio aqui, ó. Lá no segundo livro de Crônicas, diz a Bíblia que ele fez e o Senhor se agradou da obra. Oh, Espírito Santo, que o Senhor se agrade da obra que será feita pela minha e pela tua mão. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor se agrade da obra que será feita pela nossa mão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo livro de Crônicas 15, verso 7, Deus, ele nos fortalece. E olha o que diz a palavra: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus sempre recompensa os que fazem a sua obra. Ei, escute, esforça-te, não desanime. É uma palavra verdadeira ao meu e ao teu coração. Por quê? Porque não é fácil. Nada do que eu estou falando aqui é fácil. O que eu estou falando aqui requer esforço, requer que a gente se dedique, que a gente abra mão de algumas coisas. Eu estava ouvindo esses dias o filósofo Mário Cortella, e ele falava que não existe prioridades, pelo menos não deveria existir prioridades, porque quando há prioridades, você não tem uma prioridade. Ei, tenha prioridade, que o Senhor verdadeiramente seja a tua prioridade. Esforça-te, não desfaleça, tenha bom ânimo, meu filho, porque a vossa obra, ei, tem recompensa, tem galardão, tem recompensa no céu. A salvação, ela vem pela graça, pela fé, pela graça, é dom de Deus, é gratuito. O Senhor pagou o preço, pela nossa salvação. Não há mérito para que nós alcancemos a salvação. Nós devemos nos esforçar até o fim, nós devemos servir ao Senhor, mas o que verdadeiramente nos deu o preço da salvação foi Jesus ter entregado a sua vida por nós. Então não adianta, não tem o que nós façamos que nos dê o direito. Nós recebemos por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus e para a salvação. Agora, porém, tem outra coisa. Quando nós falamos de obra, a Bíblia declara que toda obra que nós fazemos do Senhor não é vã. Por quê? Porque há recompensa para mim e para a tua vida. Há galardão. Galardão significa recompensa. Então a salvação é dom gratuito de Deus, né? O Senhor, pela graça sois salvo. Paulo escreveu: pela graça sois salvo. Não tem como a gente recorrer. Agora, assim, toda obra que nós fazemos para o Senhor terá recompensa. O Senhor há de nos recompensar e receberemos da sua própria mão o galardão ou a recompensa pela obra que nós fazemos para Ele aqui. Não é que você vai fazer aqui pensando em receber a recompensa, mas que isso se torna automático. Aleluia! A benignidade de Deus é tão maravilhosa que é automático, que quando você faz a obra dele de coração, sem esperar nada em troca, Ele é poderoso para nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Esdras 6:22, o sacerdote Esdras disse que o Senhor havia fortalecido as mãos do povo para a obra da casa de Deus, o Deus de Israel.
Olha o que diz o livro de Esdras aqui, que o Senhor tinha fortalecido o povo para quê? Para a obra de Deus, para fazer a casa de Deus, o Senhor fortaleceu. O sacerdote falou aqui que o Senhor fortaleceu. E eu vou falar, pronto, já vou falar. Em nome de Jesus, o Senhor vai te fortalecer. Tu serás fortalecido para fazer a obra do Senhor. Neemias 6,16, Neemias afirma que os próprios inimigos começaram a reconhecer que o próprio Deus fez aquela obra. Quando os inimigos perceberam que é o próprio Deus quem está no negócio, eles desistem. Aleluia! Toda oposição cai por terra quando Deus se revela através da obra que é feita pelas suas mãos. Não tem oposição que resiste o poder de Deus que em nós opera. Em nome de Jesus, levanta a cabeça, seja fortalecido, receba a graça de Deus. O Senhor está te capacitando. Ei, você vai se voluntariar para esta obra e receberá capacitação de Deus, e você vai ser usado por Deus para a honra e glória do nome de Jesus. Para terminar, 1 Coríntios 15, 5, 8, o apóstolo Paulo fala assim, ó. Ele nos incentiva a fazer a obra de Deus, e olha o que diz o versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Igreja de Jesus Cristo, amados e queridos irmãos que ouvirem esse ensinamento desse simples homem de Deus aqui, que está tentando transmitir para você nesse dia chamado hoje. Esforça-te, alegra-te, aleluia. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. Oh Deus, essa alegria vem dele, meu filho. Minha filha, essa alegria vem do Senhor. É ele que nos motiva. A maior motivação que nós temos é o Senhor, aleluia. Pode ter vendaval, pode ter tempestade, mas quando nós estamos fortalecidos no Senhor, louvado e engrandecido seja o nome de Deus, nós conseguimos romper as barreiras em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir essa mensagem pedindo para você, em nome de Jesus, e eu quero no final aqui orar pela tua vida. Você que perseverou até o fim, eu quero orar para que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, Deus está à procura de voluntários para esta obra. Se voluntarie para esta obra, se esforce nessa obra. O Senhor é contigo, o Senhor já te deu habilidade, e no nome, na autoridade, no poder e na unção de Jesus, nós vamos vencer, porque Ele está em nós, Ele está conosco. Em nome de Jesus, já quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Curva a tua cabeça, eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, Senhor, aonde chegar este vídeo, ó Deus, a cada vida que ouvir estas palavras,
que foram ministradas, ó Pai, neste ensinamento. Cada vida, Pai, que abrir o seu coração, que se voluntariar nesta obra, que servir ao Deus dessa obra com alegria, com amor. Eu quero te pedir neste momento que o Senhor abra as comportas do céu sobre a vida de cada um deles, derramando toda sorte de bênção. Que em nome de Jesus o Senhor fortaleça os teus filhos, que eles não venham desanimar, mas que eles venham fazer esta obra gloriosa, maravilhosa, que só o Senhor é digno de receber da nossa parte. Esta dedicação, ó Pai, que nós vamos ter a partir de hoje em nome de Jesus, porque nós te amamos e o Senhor nos amou primeiro, e isto é gratidão, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Eu não estou aqui usando nenhuma palavra mágica, ó Pai, mas eu estou usando aqui a oração, que é poderosa no nome de Jesus Cristo para transformar vidas. Que em nome de Jesus, ó Pai, esta oração alcance vidas e o seu nome venha a ser glorificado. Abençoa este povo, a cada um que ouvir esta mensagem, e levanta, Pai, obreiros, homens e mulheres voluntários para fazer esta grande obra. Conte conosco, Jesus, é o que eu te peço, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor. Até breve, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe os irmãos.